Meu marido e sua secretária, que também era sua amante secreta, me demitiram assim que assumiram a empresa. Não precisamos de pessoas preguiçosas como você, disseram. Sorri educadamente e fui embora. No dia seguinte, o pai deles perguntou: por que diabos você a demitiu? Quando viram o contrato, ficaram chocados com o que viram, porque o contrato dizia: não precisamos de pessoas preguiçosas como você, disse meu marido, com a voz tão fria que mal o reconheci. Ao lado dele, Jéssica, sua secretária e, aparentemente, muito mais, sorriu com satisfação indisfarçável. A sala de reuniões ficou em silêncio, enquanto todos os executivos desviavam o olhar, subitamente fascinados por seus blocos de notas ou pela superfície polida da mesa de conferências. Eu sabia que esse momento chegaria 3 semanas antes. Eu havia esquecido o carregador do meu celular no escritório e voltado depois do expediente para buscá-lo. O andar principal estava deserto, mas um raio de luz escapava por baixo da porta de Elliot. Aproximei-me silenciosamente, sem querer interrompê-lo se ele estivesse em uma ligação. Ouvi Jéssica sussurrar, sua voz íntima de um jeito que me fez sentir um aperto no estômago. Assim que seu pai passar o controle, poderemos finalmente parar de fingir. A risada de Elliot, baixa e conspiratória, era uma que eu nunca tinha ouvido antes. O susto com a saúde do papai foi o empurrão que precisávamos. O plano de sucessão já está em andamento. Eu congelei, a mão suspensa no meio da porta. Eu os vi. Jéssica empoleirada na mesa do meu marido, a saia indecentemente levantada, os dedos traçando padrões no peito de Elliot enquanto ele estava entre suas pernas. E Sienna? Perguntou Jéssica, pronunciando meu nome como se isso deixasse um gosto ruim na boca. Ela serviu ao seu propósito, respondeu Elliot. Papai sempre teve uma queda por ela, mas ele não está pensando com clareza ultimamente. Assim que eu assumir o comando, vamos tirá-la de cena. Ela já está se mantendo na defensiva há anos, de qualquer forma. Algo se rompeu dentro de mim naquela noite. Confiança, amor, a ilusão de um casamento de 15 anos, mas algo mais endureceu em seu lugar. Saí despercebida, deixando o carregador do meu celular para trás e dirigi para casa atordoada. Quando Elliot voltou horas depois, fingi estar dormindo, ganhando tempo para pensar. O ataque cardíaco de Anthony, 6 meses antes, havia mudado tudo. Leve, abalou a todos, especialmente seu filho. Anthony Hamilton havia construído a Hamilton Innovations do zero, transformando-a em uma respeitada empresa de tecnologia de médio porte. Eu observara o desgaste que isso lhe impôs ao longo dos anos, o peso da liderança visível nas rugas profundas ao redor dos seus olhos. Mas também vira seu orgulho quando a empresa atingia marco após marco. Elliot sempre trabalhou na empresa do pai, preparado desde a faculdade para eventualmente assumir o comando. Eu o conheci durante minha primeira semana como gerente de projetos. Ele era charmoso, ambicioso e parecia genuinamente interessado nas minhas ideias. Nosso romance relâmpago culminou em casamento em 1 ano. Anthony me acolheu calorosamente, tanto como nora quanto como funcionária com novas perspectivas. O que ninguém na Hamilton Innovations sabia, exceto Anthony, era que eu não era apenas a esposa de Elliot ou uma funcionária de nível médio. Eu era a sócia oculta que há de fornecer o capital inicial que salvou a empresa durante seus primeiros anos difíceis. Minha herança dos meus avós tinha sido substancial, e eu acreditei na visão de Anoni o suficiente para investir tudo. Mantive meu envolvimento em segredo no início por razões práticas, depois mantive o segredo como uma vantagem estratégica. Isso me permitiu observar a cultura da empresa sem filtros, para ver como os funcionários eram realmente tratados quando pensavam que ninguém importante estava observando. Depois do susto de Anoni com a saúde, notei mudanças sutis em Elliot. Seu afeto por mim esfriou. Nossas conversas sobre trabalho tornaram-se vagas e indiferentes. Ele começou a chegar em casa mais tarde, cheirando a um perfume desconhecido, dando desculpas esfarrapadas sobre jantares com clientes e reuniões de emergência.
Eu suspeitava de um caso, mas tive muito medo de confirmar até aquela noite no escritório. As semanas seguintes trouxeram uma enxurrada de reuniões secretas para as quais Elliot não me convidou. Anthony ligava com menos frequência, parecendo tenso quando falávamos. Os boatos sobre a reorganização da empresa fervilhavam. Eu observava tudo se desenrolar com um distanciamento estranho, como se estivesse assistindo a uma peça cujo final trágico eu já conhecesse. Isso me levou à reunião do conselho de hoje, o ápice de uma traição que vinha se acumulando há meses. Sienna, seu cargo está sendo eliminado como parte da nossa reestruturação, continuou Elliot, folheando papéis sem me olhar nos olhos. O pacote de rescisão é generoso, considerando suas contribuições. Jéssica deslizou uma pasta sobre a mesa, suas unhas vermelhas batendo impacientemente, enquanto eu não fazia menção de pegá-la. É tudo procedimento padrão, acrescentou, ela com falsa simpatia. Estamos simplificando as operações agora que Elliot assumiu o controle total do pai. Onde está Anthony? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Papai está descansando em casa por ordem médica, respondeu Elliot rapidamente. Ele transferiu o controle operacional, mas continua como presidente emérito. Ele confia na minha visão para o futuro da empresa. Eu duvidava muito disso. Anthony e eu havíamos conversado na semana passada sobre as decisões recentes de Elliot, os cortes no controle de qualidade, os funcionários leais substituídos por seus amigos da faculdade, os empreendimentos arriscados empreendidos sem a devida diligência. Anthony estava perturbado, em conflito entre o orgulho paterno e o senso de negócios. Entendo, eu disse finalmente pegando a pasta. Abri-a. Examinei a primeira página e fechei-a novamente. Só isso? Elliot piscou, claramente surpreso com a minha calma. Ele esperava lágrimas, talvez uma cena. Jéssica parecia igualmente confusa, seu triunfo se esvaindo diante da minha postura serena. Você tem até o final do dia para esvaziar seu escritório, disse ela, tentando retomar o controle. A segurança irá acompanhá-la. Levantei-me, alisando minha saia. Não será necessário. Consigo encontrar a saída do prédio em que trabalho há 15 anos. Enquanto juntava meus pertences, senti o desconforto coletivo da diretoria. Eram pessoas com quem eu trabalhava há anos, alguns amigos, outros apenas conhecidos. Ninguém se pronunciou. Uma pergunta, eu disse pausando. Na porta, Anthony sabe sobre esta reunião? Um lampejo de inquietação cruzou o rosto de Elliot. Quando eu disse, papai se afastou das operações do dia a dia. Estou cuidando das coisas agora. Assenti lentamente. Parabéns pela sua promoção, Elliot. Você também, Jéssica. Imagino que seu novo cargo traga benefícios substanciais. Jéssica corou, mas o maxilar de Elliot se contraiu de raiva. Ele reconheceu o duplo sentido em minhas palavras. Saí com dignidade, passando pelos olhares curiosos dos colegas, pelo escritório, que ocupei por mais de uma década. Minha aparência calma não revelava nada dos cálculos que passavam pela minha mente. Eles achavam que não me veriam mais. Uma funcionária demitida, uma futura ex-esposa, uma nota de rodapé na história da empresa. Não faziam ideia do que o amanhã reservava. Caminhei até meu carro no estacionamento da empresa, minha caixa de itens pessoais mais leve do que 15 anos de memórias. O segurança, Jim, que me protegeu em inúmeras noites mal dormidas, me deu um aceno de condolências. Ele sabia que não devia oferecer a escolta que Jéssica havia ordenado. Ao me afastar da Hamilton Innovations, minha mente voltou para onde tudo começou. A Conferência de Inovação Empresarial de Chicago, 16 anos atrás. Eu tinha acabado de sair do meu MBA, ansioso para deixar minha marca, ainda lamentando a morte dos meus avós e tentando descobrir o que fazer com a herança substancial que eles me deixaram. Anthony Hamilton se destacou imediatamente, não por ser o apresentador mais barulhento ou chamativo, mas por sua paixão silenciosa. Enquanto outros empreendedores exibiam aplicativos mal feitos e plataformas de mídia social questionáveis, Anthony tinha protótipos reais de sistemas de construção com eficiência energética. Seu estande era modesto em comparação com os queridinhos do capital de risco, mas seus olhos brilharam ao explicar a tecnologia. O problema:
Ele me disse depois que me demorei em seu estande tempo suficiente para fazer perguntas detalhadas. Não é a tecnologia, é o capital. Os bancos nos veem como muito arriscados, e os capitalistas de risco querem o controle acionário. Acabamos conversando por horas no bar do hotel depois, esboçando possibilidades em guardanapos de coquetel. Anthony tinha 20 anos de experiência em engenharia, uma equipe pequena, mas dedicada, e um depósito cheio de protótipos promissores. O que ele não tinha era pista de decolagem. Meu filho acabou de se formar na faculdade de administração. Ele mencionou, com orgulho evidente na voz. Elliot tem ideias novas sobre marketing e canais de distribuição que eu não tinha considerado. Lembro-me de pensar em como era raro, pai e filho querendo construir algo significativo juntos. Isso ressoou em mim. Eu era próximo do meu avô, que sempre se arrependeu de não ter capital para expandir sua pequena loja de ferragens. E se eu investisse? Perguntei impulsivamente após meu terceiro chá gelado. Meus avós me deixaram as economias de uma vida inteira. Elas estão apenas guardadas na contabilidade enquanto eu decido o que fazer da minha vida. Anthony riu, achando que eu estava brincando. Quando percebeu que não, sua expressão ficou séria. Isso não é algo para se oferecer levianamente. Siena, mas não era uma oferta levianamente. Nos encontramos novamente no dia seguinte e... Em seguida ele me mostrou planos de negócios, pesquisas de mercado e pedidos de patente. No final da semana, eu estava convencido. 500 mil, eu disse em seu quarto de hotel no último dia da conferência, 49% da empresa. Anthony quase engasgou com o café. Isso é muito generoso e, francamente, muito arriscado para você. Balancei a cabeça. Li cada página do seu plano de negócios. Acredito no que você está construindo, mas quero 51%. Seu rosto se fechou. Não posso abrir mão do controle acionário, Siena. Esta empresa é o trabalho da minha vida. Não quero controle no dia a dia, esclareci. Quero proteção. Já vi muitos investidores serem expulsos quando as empresas se tornam bem-sucedidas. Vamos redigir um acordo. Você administra da empresa como achar melhor. Mas as decisões importantes exigem minha aprovação. E eu quero uma posição dentro da empresa, algo que me permita entender o negócio desde o início. Anthony me observou por um longo momento. Você é diferente de qualquer investidor que já conheci. A maioria quer relatórios trimestrais e retornos sem interferência. Não sou a maioria dos investidores, respondi. Quero aprender a construir algo significativo, mas também quero segurança. Apertamos as mãos naquele dia, iniciando uma parceria que transformaria nossas vidas. Liguei para minha prima Melissa, uma advogada empresarial implacável, para redigir nosso acordo. Ela achou que eu era louca por investir toda a minha herança, mas garantiu que o contrato fosse rígido. Esta cláusula, ressaltou ela durante nossa terceira revisão, garante que se alguém tentar removê-la da empresa sem justa causa, sua participação acionária será automaticamente convertida em 70% das ações com direito a voto. Isso parece extremo, eu disse, surpresa com sua abordagem linha dura. Melissa me encarou com seu olhar severo de advogada. Empresas familiares se complicam, Siena, especialmente quando há um filho envolvido que não conquistou o que o pai construiu. Confia em mim. Assinei os papéis, transferi os fundos e me mudei para a Hamilton Innovations como gerente de projetos. Anthony me apresentou a Elliot na festa de Natal da empresa naquele ano. A atração foi imediata e mútua. Quando Anthony percebeu a faísca entre nós, me chamou de lado. Isso complica as coisas, disse ele tomando um uísque. Se você e Elliot se envolverem, devemos manter sua posição de investidor em segredo. Não para sempre, mas até termos certeza. Concordei. Nosso relacionamento era separado dos negócios e eu queria conquistar respeito por meio do meu trabalho, não da minha participação financeira. À medida que Elliot e eu nos aproximamos, o segredo se tornou nossa norma. Apenas Anthony, Melissa e o contador da empresa sabiam a verdade. Os anos se passaram, a empresa prosperou, Elliot e eu nos casamos e eu ascendi na gerência intermediária, por mérito próprio.
tomando cuidado para nunca usar minha influência oculta. Anthony se tornou não apenas um sócio, mas um verdadeiro amigo, frequentemente me confidenciando assuntos da empresa que não discutia com outras pessoas. Cerca de 3 anos atrás, essas conversas tomaram um rumo preocupante. O Elliot quer economizar na nova linha de produtos, confessou Anthony durante um dos nossos jantares mensais. Ele diz que poderíamos economizar 15% nos custos de fabricação, trocando de fornecedor para o fabricante coreano. Perguntei se eles estavam familiarizados com a proposta. O controle de qualidade deles tem sido questionado em todo o setor. Anthony assentiu, com as rugas se aprofundando ao redor dos olhos. Construí esta empresa com base na confiabilidade. Um recall pode destruir nossa reputação. Não eram apenas as decisões de negócios que preocupavam Anthony. Era o caráter de Elliot, seu tratamento com os funcionários, seu foco na aparência em detrimento da substância. Cada vez mais, ele se preocupava com Jessica. Ela é ambiciosa, disse Anthony cuidadosamente após sua promoção a assistente executiva. Não há nada de errado com ambição, mas... Insisti. Mas o quê? Ela me lembra da minha ex-mulher, admitiu. Sempre em busca de vantagem, de status. Vejo como ela olha para Elliot. Eu deveria ter prestado mais atenção às preocupações dele, mas estava ocupado lançando nossa divisão de sustentabilidade, lutando por recursos contra a preferência de Elliot por projetos mais chamativos. Lentamente, quase imperceptivelmente, meu marido e eu começamos a viver vidas paralelas, conectados pelo casamento na empresa, mas nos distanciando em valores. Após o ataque cardíaco de Anthony, durante um momento a sós no hospital, ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Lembra do seu contrato? Sussurrou. Melissa garantiu que você estaria protegida, aconteça o que acontecer. Na época, pensei que ele estivesse delirando por causa da medicação. Agora, dirigindo para a casa do escritório com minha carreira e meu casamento em ruínas, suas palavras ecoaram com clareza profética. Parei na garagem, respirei fundo e fiz 2 ligações, a primeira para Anthony, a segunda para Melissa. Amanhã seria um dia muito diferente. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, acordando com meu telefone vibrando incessantemente. No criado mudo, 6 chamadas perdidas de Elliot, 3 de Jessica e uma mensagem de Anthony. Está feito, passando para te buscar em 30 minutos. Com o café na mão, observei pela janela da cozinha o sedã sensato de Anthony estacionar na minha garagem exatamente no horário. Ele sempre fora pontual, uma qualidade que Elliot nunca herdara. Você parece melhor do que eu esperava, disse Anthony enquanto eu me sentava no banco do passageiro. Sua cor havia melhorado desde a última vez que o vi, embora o cansaço marcasse seu rosto. Ser subestimado tem suas vantagens, respondi. Como foi? Os nós dos dedos de Anthony ficaram brancos no volante. Pior do que eu imaginava, melhor do que mereciam. Ele tinha ido para o escritório às 7h, mais cedo do que o normal desde o ataque cardíaco. Elliot e Jessica já estavam lá, aparentemente comemorando sua conquista com champanhe, no escritório recém-ampliado de Elliot. Meu antigo espaço de trabalho agora incorporado ao seu domínio. Ouvi as risadas no corredor, disse Anthony com evidente desgosto na voz. Nem tive a decência de fechar a porta direito quando entrei. Jessica estava sentada na minha velha mesa, com os sapatos descalços e as pernas. Ele parou de falar, cavalheiresco demais para continuar. Eu imagino, eu disse baixinho. Anthony ficou parado na porta sem ser notado por vários segundos antes de pigarrear. Dando uma festa sem mim? Ele perguntou, com a voz enganosamente suave. Elliot quase caiu. Ted, você a fez me espionar todos esses anos, mandando relatórios para você. Não, filho. Anthony respondeu com a voz carregada de decepção. Eu confiava que você conquistaria o direito de liderar, não o roubaria. Sienna nunca precisou espionar. Suas ações falavam por si.
O confronto havia se intensificado até Anthony mencionar a cláusula de rescisão do contrato, aquela que Melissa insistira. Em caso de rescisão injusta, a participação acionária de Siena aumentava automaticamente para 70% das ações com direito a voto, com Anthony retendo 25%. Elliot, como acionista minoritário, ficaria com apenas 5%. Ele ficou branco como papel. Anthony disse, estacionando o carro, e começou a ameaçar com processos, alegando influência indevida. Jessica já estava ao telefone, provavelmente ligando para sua amiga advogada da área corporativa. Anthony havia encerrado o confronto, convocando uma reunião de emergência do conselho para as 10 horas, o que seria dali a 20 minutos. O conselho precisa entender o que aconteceu e por que a liderança está mudando imediatamente. Enquanto caminhávamos em direção ao prédio, eu me sentia estranhamente calmo. Você sabe que eles vão lutar contra isso. Deixe-os tentar, disse Anthony sombriamente. Melissa se preparou para qualquer eventualidade. Há até mesmo linguagem que descreve tentativa de difamação, que Jessica já violou. No saguão, as conversas foram interrompidas quando os funcionários nos notaram. As notícias corriam rápido em uma organização daquele porte. Alguns rostos demonstravam confusão, outros preocupação, alguns satisfação mal disfarçada. Eu sempre tratei a equipe de suporte com respeito, algo que Elliot e Jessica consideravam inferior. A viagem de elevador até o andar executivo foi silenciosa, nós dois reunindo forças para o que estava por vir. Quando as portas se abriram, fomos recebidos por Jessica, com a compostura restaurada e um sorriso falso estampado no rosto. Sr. Hamilton, Siena, disse ela suavemente. O conselho está se reunindo agora. Elliot me pediu para acompanhá-los. Eu sei o caminho para a sala de reuniões que ajudei a pagar. Respondi baixinho. O sorriso de Jessica vacilou. Elliot preparou uma contraproposta que acho que você achará bastante razoável. Uma saída elegante para todas as partes. Anthony riu, um som curto e áspero. As únicas saídas hoje serão a sua e a dele se vocês continuarem com essa farsa. Os olhos de Jessica se estreitaram. Sua máscara caiu. Não tenha tanta certeza, meu velho. As coisas mudaram por aqui. O conselho respeita a visão do Elliot, não o seu estilo de gestão ultrapassado. Ao nos aproximarmos das portas da sala de reuniões, ouvimos a voz de Elliot, urgente e persuasiva. Ele já estava trabalhando com os membros do conselho, distorcendo sua versão dos acontecimentos. Anthony colocou a mão no meu ombro. Preparado? Assenti, endireitando a coluna. Estou pronto há 16 anos. Abrimos as portas juntos, entrando na tempestade. A sala de reuniões ficou em silêncio quando entramos. 8 pares de olhos se voltaram para nós. 5 membros do conselho, Elliot, Jessica e Martha, do jurídico, que folheava freneticamente uma pilha de documentos. Elliot estava em pé à cabeceira da mesa, meu contrato projetado na tela atrás dele, cláusulas específicas destacadas em vermelho vivo. Que bom que você se juntou a nós, disse ele, com a voz firme. Eu estava apenas explicando ao conselho como este acordo ultrapassado foi substituído por documentos mais recentes de governança corporativa. Sentei-me bem em frente a ele, um lugar que não era o meu habitual. Eu sempre me sentava 3 cadeiras abaixo, a posição de um gerente de nível médio convidado para apresentar, não de um tomador de decisões importantes. As expressões dos membros do conselho variavam da confusão ao desconforto constrangedor. Nenhum deles sabia que eu era mais do que a esposa de Elliot e uma funcionária dedicada. Martha disse calmamente ao jovem advogado. Talvez você queira ligar para Melissa Parker, da Harrington & West. Ela redigiu o contrato original e todas as alterações subsequentes. Ela está aguardando sua ligação. Martha olhou nervosamente para Elliot, que assentiu brevemente enquanto saía para fazer a ligação. Anthony colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Enquanto aguardamos o esclarecimento jurídico, disse ele, acredito que devemos abordar o motivo desta reunião de emergência. A demissão indevida de um sócio fundador sem a aprovação do conselho.
O que se seguiu foram 3 horas do mais intenso combate corporativo que já presenciei. Melissa participou por teleconferência e suas precisas explicações jurídicas desmantelaram os argumentos de Elliot um a um. Ao final da reunião, o conselho não teve escolha a não ser reconhecer minha participação majoritária e rescindir minha demissão. Isso não acabou, sibilou Elliot enquanto saíamos. Jessica já havia desaparecido, provavelmente para limpar sua mesa antes da chegada da segurança. Você tem razão sobre isso, respondi baixinho. Aquele confronto havia acontecido 2 semanas antes. Desde então eu me isolei em meu escritório em casa, transformado anos antes de uma futura creche quando descobrimos que não poderíamos ter filhos. As paredes agora estavam cobertas de organogramas, relatórios financeiros e post-its detalhando irregularidades que eu havia descoberto ao vasculhar os registros da empresa. Ser subestimada tinha suas vantagens. Como apenas uma funcionária, eu tinha acesso a sistemas e conversas que revelavam o verdadeiro estado da Hamilton Innovations. Agora, com acesso executivo total concedido pelo conselho, eu estava descobrindo o quão profundamente a podridão havia se espalhado sob a influência de Elliot. Ele canalizou quase 800 mil dollars em fundos de desenvolvimento para a startup de seu colega de faculdade, contei a Anthony durante uma de nossas sessões noturnas de estratégia. O acordo mostra que recebemos direitos exclusivos de licenciamento, mas a tecnologia nunca se materializou. Anthony balançou a cabeça, examinando os documentos que eu havia espalhado na mesa da minha sala de jantar. Nathan Forsythe sempre convenceu Elliot de que ele era o próximo Steve Jobs. Como não percebi isso? Estava enterrado no orçamento de P&D como consultoria externa. E tem mais. Passei outra pasta para ele. O irmão de Jessica foi contratado como consultor sênior de vendas no ano passado, com um salário de uns 150 mil dollars mais comissão. De acordo com os registros de RH, ele não abriu uma única conta. Noite após noite, reconstituímos um padrão perturbador. Elliot vinha substituindo sistematicamente funcionários experientes por amigos e contatos, criando uma rede de lealdade baseada em favoritismo. Relatórios foram alterados, reclamações de clientes foram enterradas, projeções financeiras foram manipuladas para justificar bônus. Meu telefone vibrava constantemente com as mensagens de Elliot, que passavam de ameaçadoras a bajuladoras e, finalmente, desesperadas. Você está cometendo um erro. Podemos consertar isso. Seja lá o que for que seu pai esteja te pagando para fazer isso, eu pago o dobro. Sienna, por favor, 15 anos de casamento tem que contar para alguma coisa. Pelo menos me encontre para um café. Ouça a minha versão. Deixei todas caírem na caixa postal, concentrando-me nos aliados que eu precisaria, para o que viria a seguir. A primeira foi Darlene, da contabilidade, que estava na empresa desde o início. Ela viu seu departamento encolher, enquanto Elliot terceirizava funções para uma empresa administrada por seu antigo colega de classe. Tenho mantido meus próprios registros, confidenciou ela quando a convidei para um café em um café longe do escritório. Ela deslizou um pendrive sobre a mesa. Discrepâncias entre as despesas declaradas e os pagamentos reais. Achei que estava apenas sendo paranoica até você ligar. Depois veio Robert, da engenharia, preterido na promoção quando Elliot trouxe o primo de Jessica, apesar das qualificações superiores de Robert. Os novos protocolos de segurança foram arquivados, ele revelou durante nossa reunião discreta. Os que você defendeu no ano passado, Jessica disse que eram proibitivos em termos de custo e pediu para Elliot aprovar os padrões legais mínimos. Um por um, entrei em contato com funcionários que haviam sido afastados ou silenciados. Cada um tinha uma peça do quebra-cabeça, evidências de atalhos e padrões comprometidos. Você construiu uma rede de apoio e tanto, observou Anthony. Certa noite, impressionado com minha abordagem metódica. Nunca percebi quantas pessoas eram leais a você. Não a mim, corrigiu. Aos valores da empresa, aqueles que você incutiu desde o início. Em nossa terceira semana de investigação, Anthony trouxe sua própria bomba.
Elliott tem se reunido com a Westlake Industries. Chamei Greg do departamento jurídico para investigar um boato de que eles estavam discutindo os termos da aquisição. Meu sangue gelou. A Westlake era nossa maior concorrente, conhecida por comprar empresas, desmembrar seus ativos e descartar os funcionários. Ele não pode vender sem a nossa aprovação. Ele está tentando se aproveitar de sua posição como CEO para nos forçar, alegando que sem este acordo a empresa irá à falência. Anthony parecia exausto. Alguns membros do conselho estão ficando nervosos. Naquela noite, depois que Anthony saiu, sentei-me sozinha em meu escritório em casa, observando as evidências que havíamos reunido. Meu telefone vibrou com a 19ª ligação do Elliott naquele dia. Desta vez, atendi. "O que você quer?" Perguntei secamente. "Jantar. Só jantar, Sienna." Sua voz não continha a arrogância habitual. "Hotel Preston, sala de jantar privativa. Irei sozinha." Eu deveria ter recusado, mas a curiosidade venceu. "Amanhã, às 19 horas, trago alguém do jurídico." "Tudo bem, o que você precisar." Ele fez uma pausa. "Obrigada por, pelo menos, falar comigo." Desliguei sem responder e liguei para Anthony. "O Elliott quer me encontrar." "É uma armadilha," ele avisou imediatamente. "Claro que é," concordei. "Mas quero ouvir o que ele está oferecendo. Pode revelar o que ele..." Sorri ao ser dispensada da sala de reuniões. "Assine o acordo, Elliott, ou podemos continuar esta conversa." Com a presença do FBI. 3 dias depois, entrei pela porta da frente da Hamilton Innovations como co-CEO interino. O comunicado à imprensa havia sido divulgado naquela manhã. Elliott Hamilton deixando o cargo por motivos pessoais, Sienna Hamilton assumindo a liderança durante a transição e Anthony Hamilton retornando como presidente do conselho. Os olhos da recepcionista se arregalaram quando me aproximei. "Senhorita Hamilton, bem-vinda de volta." "Obrigada, Diane," eu disse calorosamente. "Como está seu filho na faculdade?" Sua surpresa por ser lembrada se transformou em um sorriso genuíno. "Passei pela lista do reitor no primeiro semestre. Aquele programa de bolsas que você iniciou fez toda a diferença. A viagem de elevador até o andar executivo foi diferente desta vez. Os funcionários assentiram respeitosamente, alguns oferecendo parabéns em voz baixa. Os sussurros que se seguiram foram mais curiosos do que compassivos. Anthony esperou na sala do CEO, a sala de Elliott até ontem, agora minha. O espaço já havia sido transformado. As pretensiosas peças de arte moderna que Elliott insistira em projetar sucesso haviam desaparecido. A mesa havia sido reposicionada para ficar de frente para a porta em vez da vista, tornando o ambiente mais voltado para o trabalho do que para o status. "A equipe trabalhou a noite toda," explicou Anthony. "Eles queriam tudo pronto para o seu primeiro dia." Notei detalhes familiares. Minhas plantas antigas resgatadas do depósito, fotos de família que eu guardava no meu escritório de gerência intermediária e a cadeira de couro desgastada que eu sempre achei mais confortável do que o trono ergonômico de Elliott. "Primeira ordem do dia," eu disse, acomodando-me atrás da mesa. "Os chefes de departamento estão esperando na sala de conferências." A reunião que se seguiu deu o tom para a nova Hamilton Innovations. As conclusões da auditoria forense foram apresentadas de forma transparente. O 2,7 milhões em fundos desviados, nepotismo sistemático e atalhos perigosos no controle de qualidade. Nenhuma tentativa de esconder ou minimizar os danos. "Vamos consertar isso," disse eu aos executivos chocados. "Juntos, começando com uma reestruturação que recompense o mérito, não as conexões." Robert, da engenharia, foi promovido a diretor de tecnologia, substituindo o colega de fraternidade de Elliott, que havia perdido 6 prazos críticos. Darlene tornou-se diretora financeira, com suas décadas de conhecimento institucional finalmente reconhecidas. Em toda a organização, funcionários talentosos que haviam sido negligenciados foram promovidos a cargos onde poderiam fazer contribuições reais. Ao final da semana, a transformação era palpável.
A energia havia retornado aos escritórios. As ideias fluíam livremente em reuniões onde as pessoas antes se mantinham em silêncio, com medo de contradizer Elliot ou os favoritos de Jessica. Nunca vi o moral se recuperar tão rapidamente, comentou Anthony, enquanto analisávamos o progresso da semana. A diretoria está impressionada, até os céticos estão se convencendo. As pessoas querem fazer um bom trabalho, respondi. Eles só precisam do ambiente certo. O confronto final veio inesperadamente. Eu estava trabalhando até tarde, revisando cronogramas de produção, quando a porta do meu escritório se abriu de repente. Jessica estava lá. O rímel escorria pelo rosto, segurando uma bolsa de grife como um escudo. Você conseguiu o que queria, ela disparou. Elliot está saindo do país. Diz que não aguenta a humilhação. Larguei minha caneta. A escolha é dele. O acordo exigia apenas a demissão dele. Você o destruiu depois de tudo o que ele fez por esta empresa. O que exatamente ele fez, Jessica? Além de levar o crédito pelo trabalho de outras pessoas e canalizar dinheiro para amigos? Ela hesitou, a raiva momentaneamente substituída por incerteza. Ele tinha visão. Não, corrigi gentilmente. Ele tinha ambição. Há uma diferença. Jessica afundou em uma cadeira, subitamente desanimada. O que acontece comigo agora? Depende. A auditoria forense mostra que você recebeu 176 mil reais em bônus indevidos e autorizou a contratação de 3 familiares para cargos inexistentes. Você pode devolver o dinheiro e pedir demissão, ou podemos prosseguir legalmente. Sua fachada ruiu completamente. Não posso devolver esse dinheiro, já era. Então você tem um caminho difícil pela frente. Entreguei-lhe um cartão. Esta advogada é especializada em casos de restituição financeira. Ela pode ajudar a estruturar um plano de reembolso que pode mantê-la fora da cadeia. Depois que ela saiu, Anthony apareceu na porta. Você ouviu? Concordei. A segurança ligou quando ela chegou. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Você poderia tê-la prendido. Com que objetivo? Ela perdeu tudo o que lhe importava. Status, poder, Elliot. Dei de ombros. Algumas lições precisam ser aprendidas da maneira mais difícil. Anthony me observou com um respeito renovado. Quando você se tornou tão sábia? Em algum momento entre ser demitida pelo meu marido e descobrir que sou dona da empresa, respondi com um pequeno sorriso, enquanto olhávamos para as luzes da cidade. Anthony colocou a mão no meu ombro. Sabe, eu sempre esperei que Elliot se tornasse o tipo de líder que esta empresa merecia. Acontece que ela estava aqui o tempo todo. A Hamilton Innovations, que emergiu do escândalo, era mais forte, mais ética e mais inovadora do que antes. Os projetos que eu defendi por anos, materiais sustentáveis, programas de desenvolvimento de funcionários, fabricação ética, tornaram-se nossas novas prioridades. Às vezes, tarde da noite, no meu escritório, eu me pegava pensando em Elliot e na vida que tínhamos planejado juntos. Mas esses momentos tornaram-se mais raros à medida que a Hamilton Innovations florescia sob uma nova liderança. Alguns chamavam isso de vingança. Eu preferia pensar nisso como uma restauração de valores, de propósito, de potencial. A empresa não apenas sobrevivera à traição. Ela havia sido transformada por ela.